eles foram o grande fenômeno da nossa geração. Fenômeno, né? Fenômeno. Assim, a Blitz fez sucesso, o Barão fez sucesso, o Paralamas fez sucesso. Mas o RPM foi um fenômeno. Naquele ano de 86, as vendagens do disco são extraordinárias, são gigantescas para qualquer parâmetro, não só da música brasileira, como da música internacional, ainda hoje, né? O RPM nesse momento era uma explosão gigantesca. Esse disco vendeu quanto, cara? Vendeu, se não me engano, entre vinil e CD, eu sei que foi uma das maiores vendas da história, da né? história. Acho que como o Brasil, acho que vendeu uns 6 milhões. Foi uma loucura. Primeiro o RPM, depois a Legião, né, se tornaram as bandas que tocavam em estádio, né? O RPM foi, sim, uma das bandas mais emblemáticas e influentes do rock brasileiro dos anos 80. Difícil de mencionar para as pessoas o que foi o RPM. Por mais que a gente explique, sabe, o Paulo Ricardo, o Luiz Schiavon, eles faziam sucesso. Bicho, era um negócio inacreditável, cara. Era uma coisa... uma bitomania. Eu fui a 43 shows, era assim, era Beatles, era uma loucura. Era assim, era ficar no hotel ouvindo gritaria 24 horas por dia sem cessar. RPM foi o fenômeno, né? Quando a RPM explodiu, todo mundo falou, aqui tem grana. Era uma banda que era disparadamente a banda mais importante na época. Foi uma banda que vendeu, assim, ficou aí como a banda que mais vendeu discos durante anos. O que foi o RPM para quem nasceu depois disso tudo, para quem não tem ideia, que está vendo a gente? Conta um pouco em termos de números, recordes batidos e conta um pouco. Hoje parece difícil de acreditar que houve um fenômeno dessa magnitude. Né? De uma histeria coletiva com o rock brasileiro, né? Esse disco de estreia, o Revoluções por Minuto, lançado em 1985, ele não apenas consolidou o RPM como uma das maiores bandas do Brasil em todos os tempos, mas também ele representou um marco, exatamente isso, um marco na história da música brasileira por conta do impacto que se estendeu para o mercado de discos, para a sonoridade do rock nacional como um todo e até mesmo para a cultura musical do Brasil. O rock brasileiro tem uma grande história, com bandas e artistas que têm deixado seu legado a cada década. Os anos 80 foram, sem dúvida, a época de ouro do rock nacional, com a aparição de bandas icônicas como Legião Urbana, Titãs, Barão Vermelho, Paralamas. Mas ao longo desses anos tem bandas muito importantes como os lendários Mutantes e até o Sepultura, o grupo de rock mais reconhecido fora do Brasil. Porém, houve uma banda que atingiu um nível de popularidade sem precedentes, a ponto de ser chamados dos Beatles do Brasil. Um grupo que, em menos de 2 anos, dominou a cena com vendas milionárias e revolucionou a indústria musical com a sua ascensão espetacular, com músicas que alcançaram um sucesso que perdura até hoje. Essa banda foi o RPM. Mas ao mesmo tempo em que chegavam ao topo, sua história caminhava para uma inevitável autodestruição, motivada pelo ego de seus integrantes e por uma série de erros que acabaram selando seu destino. Hoje exploramos a história de uma banda que poderia ter sido a maior do rock brasileiro, mas que, em vez de se consolidar, acabou desaparecendo em seu próprio caos. Mas antes de contar essa história, pedimos que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Sua ajuda nos permite fazer com que o YouTube continue exibindo nossos vídeos para mais pessoas, e você nos ajuda a continuar gerando vídeos sobre o RPM, uma das maiores bandas de rock nacional. A grande maioria dos usuários recorrentes do canal não são inscritos, por isso pedimos que nos ajude com sua inscrição. Ativamos a opção Seja Membro para quem desejar colaborar com esse projeto, e acessar material exclusivo do canal. A fórmula do RPM para o sucesso. O RPM encontrou uma combinação perfeita que os catapultou para o estrelato. Quais foram os elementos que o levaram ao topo? Uma dupla criativa explosiva. Para começar, havia uma fórmula musical criada pelo vocalista Paulo Ricardo e pelo tecladista Luiz Schiavon, os fundadores da banda, que foram os cérebros por trás do som do RPM.
A fusão da sonoridade do Schiavon com as letras de Paulo Ricardo, que teve uma grande influência da sua estadia morando em Londres, a soma desses fatores criou um estilo único que conquistou o público. O RPM foi uma banda inglesa criada no Brasil. 2, 3 vezes por semana, eu ia pra casa dele e começamos a compor. No primeiro a gente montava essa base e ele ficava elucubrando letra. Pô, isso aqui, essa rima, você faz coisa melhor, velho. Será? E eu sou um cara muito chato, sou muito crítico, comigo, inclusive, assim. E ele fazia a mesma coisa com a música também. Sei, Luiz. Você consegue tirar um som muito melhor do que esse. Será? E ficava um cutucando o outro e a gente acabava produzindo pensando no que o outro ia falar, entendeu? Para não tomar tiro do amigo. Nos chamávamos de SA, Sociedade Anônima, porque éramos 2. Então, a elaboração das músicas ficou muito em cima dessa parte eletrônica. O Nando já entrou com tudo pronto. As músicas estavam prontas. Muita gente sabe, eu comecei a trabalhar com o Luiz, eu tinha 16 anos. Eu e o Schiavon, antes do RPM, tivemos 4 anos de uma banda de rock progressivo que nos deu muito trabalho e, enfim, investimento e tal. Então, havia já toda uma base, quer dizer, quando o RPM aconteceu, a gente já tinha passado por muito tempo de ralação e tal, de ensaios, de investimento em grana mesmo, em equipamento. A dupla Schiavon, Paulo Ricardo, eu acho que pode ser o Lennon-McCartney brasileiro, né? Porque eles se completavam tanto em todas as canções, um puxava para um lado, outro puxa para o outro, e essa química você não escolhe, né? É uma coisa que acontece naturalmente. Eu acho que foi uma parceria importantíssima para você botar o teclado no rock nacional de uma maneira diferente, não era só uma coisa para tapar buraco. Mas o RPM é uma banda, praticamente uma banda inglesa feita no Brasil. Em segundo lugar, o apoio de Manuel Poladian, o mais influente empresário musical da época, apoiou o RPM e deu a infraestrutura necessária para oferecer shows ao nível das grandes bandas internacionais. A banda se valeu de uma estratégia do então poderosíssimo empresário Manuel Poladian, cara, que ele investiu muita grana para que os shows do RPM tivessem um padrão internacional de produção, de som, de iluminação, para que os caras sempre se apresentassem em grandes arenas, cara, quase sempre lotadas, e eles fizeram isso durante um ano inteiro. Eu fui na gravadora Sony, onde meus amigos eram diretores, Cláudio Condé e Marcos Mainar. O Cláudio foi mais sincero comigo. Falou, olha, esse disco vendeu 15 mil cópias, o LP, e nós esgotamos todo o dinheiro. Havia até a intenção de dispensar o RPM, porque não estava vendendo. O RPM em São Paulo estreou dando um prejuízo enorme. E eu sustentei esse prejuízo sozinho, sem gravadora, sem apoio de nada de gravadora. Falei, a partir de fevereiro, eu vou bancar todos os shows e vocês vão... Em fevereiro eu espero recuperar esse dinheiro aqui. E a partir de março, o RPM vai receber cachê por espetáculo. No mês de março, vão ser 15 mil por show. E nós vamos ver a reação dos primeiros dias de março. No outro mês, vamos aumentando. Então, no mês de fevereiro, em 28 shows. No mês de 28 dias, eu fiz 28 shows. Eles ganharam uma fortuna. Eu também ganhei. O honesto, né? Eu recuperei todo o investido. E a partir de março eu passei a pagar o RPM por show. Começou em 15, e em outubro estava em 150 por show. Foi o primeiro show superproduzido por uma banda de rock nacional. Pela primeira vez, um artista nacional apresentou um espetáculo como se fosse um show de uma banda gringa. O show do Rádio Pirata ao vivo envolvia 14 toneladas em equipamentos de som e luz. Uma carreta transportava parafernália pelo país. Hoje os shows têm 2 toneladas de equipamentos. Muita dessa redução no peso se deve à evolução tecnológica, que permite ter mais recursos com aparelhos mais leves. Dentro dela, 14 toneladas de equipamento. Luz, som, raio laser. 30 pessoas que em menos de 10 horas armam a superprodução. 300 lâmpadas coloridas, 40 mil watts de som
e 4 canhões de luz. Em terceiro lugar, a direção de Ney Matogrosso. Como diretor musical, Ney ensinou os garotos a serem músicos, a serem artistas no palco. O RPM ofereceu um verdadeiro espetáculo visual e sonoro. O sucesso da música London London, que gerou o álbum Rádio Pirata ao vivo, foi por causa de um pedido do Ney. E teve o Paulo com a cabeça de pegar o Ney Matogrosso para dirigir o show deles. Aí ele disse assim, mas você dirigiria? Eu disse, eu nunca dirigi, mas se você me der carta branca para eu fazer o que eu quiser, ele disse assim, o que você quiser. Eu disse, tá bom. Aí eu disse, então bota a gente num teatro ensaiando, sem muito prazo muito pequeno não, porque vai levantar do zero. O Ney ensaiou um mês, ia toda tarde, lá das 2 às 8, e o RPM ia indo. No segundo mês, eu tinha visto o David Bowie, que eu contratei e trouxe para o Brasil, vi o raio laser. Naquele tempo, o raio laser, você tinha que botar uma caixa d'água para esfriar o aparelho. Jura? Então tinha que botar caixa d'água em todos os lugares para esfriar o raio laser. Eu trouxe tudo que eu queria de loucura. Raio laser, eu contornei o palco. Agora o neon era o seguinte, se alguém pulasse no palco, ele quebrava. E eu disse assim, troca, mas não vai deixar de ter. Né? Então foi um embate com o Paladino. Ele disse assim, Ney, toda hora quebra. Eu disse, mas não tira. Porque tinha um momento que eu acendia, parecia uma nave que ia começar... Bom, eu usei fumaça de gelo seco em água quente, fumaça de gelo seco em água fria, fumaça de máquina de fumaça, eu usei tudo. Tinha uma que soltava lá de trás, que ela vinha caindo, ia se esparramando pelo chão e ia cair na plateia, era como se fosse uma água. Eu lembro disso. Sabe? Então, tudo que eu queria fazer pra mim e que eu não tinha feito, eu fiz com eles. Que London London é uma música com muito clima, né? Muito interessante, né? Foi uma música que foi sucesso também, né? Sim. London London. O Puladinha contou que essa música meio vazou de alguém que gravou num show e a música foi um sucesso ela absurdo, foi em né? fita, né? Ela vazou em fita. Vazou. A gente começou a receber informação, cassete, enfim, informação do pessoal da divulgação da Sony, da CBS do local, que as rádios estavam tocando London London. Que o nego gravou com um Walkman, com cassete. Gravação pirata. Aí começou. O show Rádio Pirata, gravação pirata. Gravação pirata. Isso começou a acontecer no Brasil inteiro. Em março, a gravadora convoca uma reunião, já não havia mais compacto. A indústria estava tão próspera, vendendo tanto que compacto. Todo mundo comprava LP, que nem água, assim. E aí eles disseram, a gente tem que fazer um disco ao vivo. A gente falou, cara, você tá maluco? A gente só tem um disco de estúdio, vai fazer o quê? As mesmas músicas. Só que ao vivo? Só que ao vivo? Não, mas se vira, você toca essas do show, a música tá estourada, a música tá em primeiro lugar. E não foi lançada, ninguém pode comprar, ficava todo mundo em casa com o gravador, esperando a hora. O DJ fala, agora não sei o que lá, e pá! Aí o cara fala, Transamérica, pá! Estragava tudo. Aí esse show do primeiro disco deu origem a esse disco que permanece aí como o mais vendido, continua vendendo, né? Esse aqui é o negócio. O quarto ponto foi a inovação tecnológica que apoiou a banda durante os shows, não só através da utilização de raios laser, canhões de luz e todo o equipamento de som, mas também a nível musical. Luiz Schiavon foi pioneiro no uso da tecnologia na música nacional. Em 1985, foi o primeiro músico do país a utilizar um computador no palco, o que contribuiu para a sonoridade única da banda. Eu lembro que o Schiavon, gente, pra quem não sabe, porque hoje um teclado é uma coisa simples, né? Mas aquilo era revolucionário no país. Ele tocava com um computador, levava um PC. Isso. Ele tinha toda uma outra linguagem história, né? diferente. Ele tinha já um tipo de letra que o Paulo fazia, um tipo já uma tendência musical que vinha na contramão das outras bandas que estavam na época fazendo sucesso. Em quinto, o apoio da mídia e a estratégia da gravadora. A CBS apostou forte no RPM, e exemplo disso foi o que a gravadora fez com a música Louras Geladas, tendo feito o primeiro remix na história da música brasileira, que finalmente conseguiu conquistar as rádios e catapultar o grupo para a fama. Porque nós tínhamos Louras Geladas, nós estávamos trabalhando Louras Geladas. E Louras Geladas não entrava nem a pau na rádio. A rádio não queria tocar aquilo. Eles diziam que era um anúncio de cerveja. Louras Geladas. E aí, tanto é que o Tomás Munhoz mandou
o Roberto Augusto mandar embora o gerente de divulgação de São Paulo. Nós fizemos a tentativa de um remix, porque a gente tinha, o pessoal da gravadora, da parte do marketing, também tinha aquela história de o panorama das casas noturnas, das danceterias, estavam proliferando. E uma forma, talvez, de fazer uma junção era fazer um remix. Dá para você fazer isso? Ele falou, dá. Aí ele falou, dá para mim um tempo aqui, eu não sei o que e tal. Aí voltei para o Rio, eu morava no Rio. Aí o Maluli me chamou aqui e falou, tá pronto o negócio, vamos lá, velho. Aí fui lá escutar. Escutei aquilo, saí dali e levei pro Tutinha. O Tutinha saiu tocando. Na hora? Na hora. Por quê? Porque era diferente, era um remix. Do Louras Geladas, que eu acho que foi o primeiro remix feito. Eu acho que está até na história do livro, na história da música eletrônica, é citado como um dos primeiros. Olha que legal, ou talvez cara. O primeiro. E esse troço arrebentou na noite, mas assim de uma maneira brutal. Tocava pra cacete. E vazou da noite pras rádios. E Louras estourou na noite. E a gente começou a fazer shows maiores, em casas maiores, pra uma plateia maior. Era inacreditável, porque você ligava o FM, meu, e tinha várias versões, cada DJ de cada rádio fazia a sua versão. Isso foi o que mudou a trajetória do RPM. Por fim, as músicas da banda. O ano de 1983 encontrou Paulo Ricardo e Luiz Schiavon num momento de máxima inspiração, o que lhes permitiu criar canções que, 40 anos depois, continuam a fazer parte da cultura musical do país, com canções como Olhar 43, Rádio Pirata, Louras Geladas, Alvorada Voraz, entre muitas outras. Mas eles foi o maior faturamento de banda de rock da história do Brasil. Agora, nem Gustavo Lima, nem Jorge Mateus fizeram o que eles fizeram. Lotar estádio da raça. Não precisava levar boi lá para ser sacrificado, nem cavalo para ser vilipendiado numa arena. Eram eles mesmos, era só RPM. Num determinado momento, o RPM cresceu mais do que a cena. E aí a gente se viu, de certa forma, herdando um pouquinho da histeria que tinha sido deixada pelos Menudos, essa sede do teen idol, né? Eu costumo nos autos sacanear dizendo que a gente foi uma das primeiras boy bands do Brasil. Então, aquilo realmente foi uma coisa que não estava em nenhum dos nossos sonhos. Turnê de estádio de futebol e álbum de figurinha, isso deu uma pirada. Nós fizemos nosso próprio selo e administramos muito mal do ponto de vista administrativo, e do ponto de vista artístico ficamos também muito ambiciosos, e foram 5 anos intensos. A loucura foi a maneira como o desenvolvimento da carreira aconteceu, crescendo mais do que a própria indústria estava preparada. Não havia mais fábricas de vinil suficientes no Brasil para prensar, fabricar toda a demanda que havia do Rádio Pirata ao vivo. Então nós começamos a tomar as fábricas da Argentina, do Uruguai. Muita gente não vendeu mais disco nessa época porque a gente pegou todas as fábricas. Com todos os elementos a seu favor, por que a banda acabou algum tempo depois? É isso que vamos contar no próximo vídeo, os erros que levaram o RPM ao seu fim. Como esses jovens e milionários perderam tudo, e o que havia sido concebido como uma banda de rock, que poderia ser a mais importante do rock nacional, acabou sucumbindo às más decisões da banda. Agora a resenha continua nos comentários. Você acha que o RPM poderia ter sido a maior banda de rock da história do país se tivesse uma carreira mais longa, com uma discografia mais completa, ou caso contrário, só teria sido um sucesso nesses primeiros álbuns?